Pessoal do canal É o Time do Povo, esse é mais um Papo Reto com a Fiel, eu sou o Marco Belo e vamos falar a partir de agora sobre Sport Clube Corinthians Paulista em um dia triste, muito triste para o torcedor corintiano. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir para você, aqui na descrição do vídeo, tem um link para o bolão e para o fórum do canal É o Time do Povo. Você clicando no link, concorre a prêmios do Sport Clube Corinthians Paulista. Então, além de você receber as notícias do Corinthians aqui no canal É o Time do Povo, aqui no Papo Reto com a Fiel, você ainda clicando no link que fica aqui embaixo, você concorre a super prêmios no bolão e também no fórum que fica aqui na descrição do vídeo, tá bom? Ontem, no Parque São Jorge, era para ter a votação do impeachment do presidente Augusto Melo, muita confusão, e a confusão não foi por parte da torcida organizada, que estava do lado de fora. Lá foi tudo tranquilo, tudo em paz. Os policiais estavam preocupados com a violência da torcida organizada. Tudo em paz. A confusão aconteceu dentro do ginásio onde havia os conselheiros que iriam votar. Teve dedo em riste do presidente Augusto Melo com o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior. Se eles não fossem separados por um conselheiro, iriam às vias de fato. As duas pessoas mais importantes do Corinthians, o presidente Augusto Melo e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, se não fossem separados por um conselheiro que estava no meio deles, iriam às vias de fato. Tudo começou porque o Romeu Tuma Júnior quis mudar a forma de votação da admissibilidade da votação. O que é isso? Os conselheiros votam se é justo, pelos motivos descritos no processo de impeachment, você votar pela saída ou não do presidente. Essa é a primeira votação do dia. Primeiro os conselheiros votam se é justo que aquilo aconteça, se aqueles artigos que estão descritos no impeachment são suficientes para você tirar ou não o presidente do clube. Esta é a primeira votação. A votação aconteceria em cédulas, mas o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, quis na última hora mudar o tipo de votação para um senta-levanta, ou seja, levantava quem fosse a favor, sentava quem fosse contra, e o presidente Augusto Melo aí ficou muito nervoso porque disse que o Romeu Tuma Júnior estava tentando apressar as coisas, fazer de qualquer forma, que tinha conselheiro de mais idade que não conseguiria levantar e poderia ter um resultado da votação que não fosse o resultado mais justo, mais correto, que o mais correto seriam os votos em cédulas. Aí o que aconteceu? Não tinha cédula. Foram imprimir as cédulas. A gente está falando do Corinthians, a gente não está falando de um clube da Série C, D do Campeonato Brasileiro. Estamos falando do Corinthians. Não havia cédulas. Aí foram imprimir as cédulas para os votos dos conselheiros pela admissibilidade ou não da votação para o impeachment do Augusto Melo. Isso já era por volta das 9 horas da noite, os conselheiros tinham chegado às 6 horas da tarde, estava um calor desgraçado, ou seja, alguns conselheiros de 75, 80 anos de idade já estavam passando mal, não aguentavam mais ficar por aí. Pois bem, os conselheiros votaram. O resultado da votação, 126 a 114 pela admissibilidade, ou seja, 126 conselheiros consideraram justos os motivos para votarem a possível saída do presidente Augusto Melo. 114 conselheiros não consideraram justo. Quando o Roberto de Andrade, ex-presidente do Corinthians, sofreu um processo de impeachment, ele conseguiu fazer alguns movimentos dentro do Conselho Deliberativo, conseguiu trazer para si algumas pessoas da oposição e nessa votação de admissibilidade ele já ganhou. Votaram pela não admissibilidade
do processo. Então o Roberto de Andrade, quando sofreu o processo de impeachment, nem teve votação de impeachment, ao contrário do Augusto Melo, que vai ter que passar pela votação, porque, repito, resultado 126-114, 12 votos de diferença a favor da admissibilidade, ou seja, eles consideraram justos os itens que estão descritos no processo de impeachment para que o Augusto Melo passe pelo processo de votação. Só que aí, alguns conselheiros foram comer pizza na pizzaria do Parque São Jorge, alguns conselheiros foram embora porque não aguentavam mais, alguns de mais idade. A polícia avisou que já tinha dado a hora, que eles teriam que ir embora e não poderiam mais dar segurança para os conselheiros do Corinthians. Teve um ex-diretor de futebol, Sérgio Geninquian, que foi agredido fisicamente. O Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, quase foi agredido. Outros dirigentes do Corinthians quase foram agredidos. Então a situação estava muito tensa. E o presidente Romeu Tuma Júnior resolveu então suspender, adiar o restante da votação. Não houve o que aconteceu na primeira vez, uma liminar que suspendeu a votação e vai começar tudo de novo. Não, é como se houvesse agora um segundo tempo. Essa votação da admissibilidade já já aconteceu. Vai ter o processo de impeachment. O que vai acontecer na próxima reunião? Que não vai ser na segunda-feira que vem, segundo o Romeu Tuma Júnior, deve ser ou no dia 3 ou no dia 10 de fevereiro. Primeiro, a palavra do presidente do Comitê de Ética do Corinthians, depois a palavra de defesa do Augusto Melo ou de alguma pessoa, advogado de defesa, quem ele indicar, e depois a votação do impeachment do presidente Augusto Melo. Isto vai acontecer. Já foi votado pela admissibilidade, como eu disse. Então isso vai acontecer provavelmente no dia 3 ou no dia 10. Confusão, sopapo, ameaça, agressão física entre conselheiros e dedo em riste e quase agressão, vias de fato, dos dois principais personagens do Corinthians, das duas pessoas mais importantes do clube, o presidente do clube, Augusto Melo, e o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Romeu Tuma Júnior. Quase saíram na mão, para falar um português bem claro. Foi uma vergonha o que aconteceu ontem no Sport Clube Corinthians Paulista. Um abraço para o pessoal do canal É o Time do Povo. Esse não foi um boletim bacana, a gente não falou de futebol, não falou de gol, de artilharia, não falou de passe, de assistência, de pontuação, de vitória, mas infelizmente a gente tem que falar também da parte da política, tá bom? Amanhã voltamos com mais um vídeo, um abraço a todos e vai Corinthians!